Bem, eu fiz dois recortes, são dois vídeos. Um tem menos de 2 minutos e o outro tem um pouco mais de 8 minutos. São recortes importantes que vai te dar uma dimensão do tamanho do problema que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, tá certo? É, eu vou começar dizendo aonde nós vamos abordar, tá certo? A coisa mais importante e o maior escândalo que está para surgir é, por exemplo, sobre a saúde do Biden, tá certo? Há quanto tempo que os americanos estão sendo enganados com relação à saúde de Joe Biden? Há quanto tempo, né, o governo já tem noção, já tinha noção, né, de que o presidente estaria incapaz de governar o país, de estar à frente, né, de uma nação do tamanho da importância que é os Estados Unidos dentro do plano global, tá certo? Há quanto tempo que o Partido Democrata esconde dos americanos, né, que Joe Biden não tinha condições de estar administrando, por exemplo, essa política externa com relação à guerra na Ucrânia, né, e conflitos no Oriente Médio? Há quanto tempo? Há quanto tempo os americanos estão sendo enganados? Essa é a maior decepção e o maior escândalo que hoje pode estar sendo acobertado, né, por a mídia do modo geral, principalmente aqui no Brasil, que a repercussão é, não, agora vamos colocar a vice e pronto, né, como se Joe Biden tivesse realmente desistido da disputa e tivesse renunciado. Mas parece que não. Parece que o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma tomada de poder, né? É o que parece que eles estão afastando o presidente Biden para controlar o poder sem precisar de destituí-lo do cargo, tá certo? Por quê? Porque o Joe Biden não tem condições mais de continuar à frente do processo eleitoral. Por quê? Porque ele está incapacitado de aparecer publicamente, né, de forma espontânea e desenvolver um raciocínio lógico na hora que ele for bater de frente com o seu concorrente. Vamos agora a um recorte que eu fiz, o primeiro recorte, que é da CNN, né, que vocês vão ter uma ideia de mais ou menos como é que está rolando, né? Como é que a mídia está passando pano, está vindo assim, passando um melzinho na boca de vocês para dizer que está tudo bem, né? Porque eles sabem que o negócio está pegando fogo, tá certo? Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 309 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Está aqui nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. A gente vive dessas contribuições que vocês fazem para a gente. E aqui está o meu WhatsApp, 3299618000, onde a gente troca informações que ajudam a gente a entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil, tá certo? Porque a CCI foi criada para pacificar o país e chegar à verdade. Então, vamos buscar essa verdade no plano americano para dizer o que está acontecendo de fato nos Estados Unidos. Então, vamos começar analisando esse recorte que eu fiz da CNN. Essa linha pontilhada representa o dia do debate presidencial 27 de junho entre Trump e Biden. A partir daí, Biden despencou na preferência dos eleitores, enquanto Kamala cresceu. Bem, essa fala dele aqui, o Biden despencou depois do debate, tá certo? O que significa isso? Significa que a hora que o Biden foi testado, né, na frente do seu concorrente, ele mostrou realmente que não tem habilidade mais para ser presidente americano, estar na frente do governo americano. Então, ali foi necessidade de expor o Biden antecipadamente para dizer, olha, não vamos deixar que isso aconteça mais na véspera das eleições, depois que ele passar pela convenção, tá certo? Por quê? Porque depois que ele passar a convenção, aí fica mais complicado. Expor essa fragilidade do nosso presidente hoje, né, no momento que já estamos assim na reta final, né, para o embate. Então, os americanos, os democratas, sentiram a necessidade de expor antecipadamente a fragilidade do Biden, que já é uma fragilidade que já vem de muito tempo, sei lá, de meses, sei lá, de ano, talvez. Ele já era para ter sido afastado há muito tempo, tá certo? Porque a incapacidade de um cara na frente da presidência dos Estados Unidos é algo muito grave.
Então, isso sendo escondido da população americana é o maior escândalo que a gente pode entender que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas, ou talvez do século, né, dos Estados Unidos. Manter um presidente incapaz na frente do governo, tá certo? Então vamos continuar aqui avaliando esse recorte. Hoje ela tem 40% de chances. Donald Trump, favorito, teve um pequeno crescimento depois do atentado e aparece com 60% das chances. Bem, esse atentado é que é o X da questão, tá certo? Por que o atentado aconteceu depois do debate? Entendeu? Porque seria a única forma de manter o Donald Trump nas eleições ou achar que ele poderia continuar se tirasse o Donald Trump da jogada. Então, essa, por exemplo, esse foi o plano A. Não conseguiu tirar o Trump. Agora é o plano B, tirar o Biden. Entendeu? Então, essa expectativa dos americanos de tem uma nova candidata, um novo sangue, um novo coisa, não é bem assim, tá certo? Vamos continuar vendo. Os democratas ainda tentam evitar o desgaste na imagem da sigla com a troca do candidato escolhido nas primárias. A ideia é demonstrar união e passar a mensagem de que Biden pensou no partido acima de seus interesses pessoais, o primeiro presidente dos Estados Unidos a desistir de uma reeleição em mais de 5 décadas. Bem, a ideia é o quê? É a narrativa, né? A narrativa é que o Joe Biden, pensando nos Estados Unidos, abdicou do cargo, né, de concorrer. Não abdicou do cargo, né, abdicou de concorrer. Ele continua presidente. Ora, então se o Biden acha que não tem condições de um debate com a própria com o Trump, né, e esse debate mostrou que ele é uma pessoa desqualificada até para continuar pensando, né? Então, ele não era para estar nem à frente do cargo mais, né? Como é que mantém um presidente no cargo numa situação dessa? Então, outro escândalo também, sabendo que o Biden não tem condições de estar no governo, ainda continua presidente. Será por quê? Será porque eles não confiam na vice-presidente? Será que os democratas não confiam na vice-presidente? Não afastou o Biden. Por quê? Porque não queria entregar o governo para a vice-presidente, porque a vice-presidente, a Kamala Harris, né? Sei lá como é que ela é mais à esquerda do que o Biden. Então ela seria a extrema esquerda americana. Entendeu? Então vamos continuar assistindo. Em tom de campanha, fez críticas a Donald Trump. I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Ou seja, a vice falou para a sua torcida, né? É como se tivesse a turma do PT aqui falando para o seu pessoal ali do diretório, entendeu? Incorporando, né, a síndrome de Alexandre de Moraes. O Biden é isso, né? O Biden é aquilo. Então, é a questão da judicialização da política para perseguir o Biden. E isso foi o que trouxe força para o Biden, né? A hora que o pessoal viu, esses negócios aí de judicializar, tentar tirar o Biden através do poder judiciário, porque o homem é um candidato forte, né? Mostrou que realmente, né, os republicanos, os democratas, né, aparelharam o sistema judiciário americano, né, e tentaram usar isso politicamente para tirar um concorrente de circulação. E a população entendeu isso. A maioria da população, né, os moderados, aquelas pessoas que não têm paixão política, falou, não, isso aí para mim é perseguição política. Isso aí é judicialização da política. Então, eu vou ficar com o Biden. E essa candidata a vice, o que ela fez? Ela incorporou esse discurso. Né? Quer dizer, ela fomentou, ela fortaleceu esse discurso de que o Trump, né, é a justiça, nós somos bandido, eu sei lidar com bandido. É igual aqui no Brasil, entendeu? A judicialização da política, por quê? Porque sabe que o Bolsonaro é forte nas eleições. Então, tentam tirá-lo das eleições de tudo quanto é jeito, judicializando a política. Né? É cartão de vacina, é joia, sei lá o quê,
pensou em golpe. Então, é toda uma construção de uma narrativa que coloca quem? O sistema judiciário a favor de uma narrativa política. Isso os americanos já entenderam, tá certo? Então, vamos continuar assistindo. Ela não faz pesquisa, ela compila as pesquisas. E essa compilação feita pelo site, ela traz o republicano com 2 pontos percentuais à frente nas intenções de voto. Trump, 48,2%, contra 46,2% de Kamala Harris. Lembrando que são pesquisas nacionais, a validade delas é um pouquinho contestável. Elas foram realizadas desde o dia 28 de junho, um dia, portanto, depois do debate entre Biden e Trump. Bem, aí nós estamos entrando no mesmo processo aqui do Brasil, tá certo? Os institutos de pesquisa, né? O próprio comentarista aqui, o WW, né, o William Wacker, disse, não leve muito a sério essas pesquisas, tá certo? Então, essa coisa de dizer, tá pau a pau, tá certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que os democratas continuam tendo, né, essa motivação para tentar manipular o resultado das eleições, como fizeram nos anos, na eleição de 2020, né? Que o Biden, que o Trump disse que houve fraude nas eleições, né? Que ocasionou toda aquela revolta lá dos americanos, tá certo? Então, o que nós temos agora? Nós temos uma candidata mais à esquerda, né, que não é de confiança dos democratas, porque se fosse já teria assumido no lugar do Biden, o Biden já estaria sido afastado há mais tempo, porque ele mostra realmente que ele não tem condições de estar à frente, né, de um cargo tão importante como esse, né, pela sua debilidade, da sua, né, questão da idade, que já comprometeu, né, o seu discernimento. Como é que você vai deixar um homem que tem controle da bomba atômica, né, sem raciocinar? Tomando conta de um país como os Estados Unidos. Então agora eu vou trazer aqui um recorte que eu fiz de uma live do Daniel Lopes. Essa live é de hoje, ele fez hoje, então eu falei, é isso aí que eu penso, é isso aí que eu tenho para mim, e é isso que eu estou trazendo para vocês ao longo desses 3 últimos vídeos que eu fiz com relação à política americana, tá certo? Então eu fiz um recorte da live dele, coloquei isso, deu mais ou menos 8 minutos e meio, até dei uma aceleradinha, né? E vocês vão ter uma ideia básica do tamanho do problema que hoje os americanos vivem, tá certo? A gente aqui tem que conviver com essa mídia, né? Fazendo passando pano, dizer que está tudo bem, vamos criar uma ideia de que o homem deixou, e pensando no partido, pensando nos Estados Unidos, mas a coisa é muito pior. Vamos ver. Essa linha pontilhada... Peraí, é aqui agora. O Biden, ele tá sumido. O cara sumiu há 6 dias. Ninguém vê o cara praticamente há uma semana. O documento que ele apresentou, dizendo que não ia mais participar da corrida para a Casa Branca, não estava timbrado. A assinatura dele estava diferente da assinatura normal que ele faz. A assinatura parecia recorte e colagem de internet e não feita à mão. Boa parte das atividades presidenciais, essa informação nova, foram agora transferidas do presidente para o Departamento de Estado. O argumento oficial para esse sumiço dele é que ele estava enfermo, que ele estava com o convite, né, o convite do 19, mas agora ficamos sabendo que algo muito sério teria acontecido com ele na última quarta-feira, dia 17, 4 dias depois daquilo que aconteceu com o ex-presidente Donald, tá? O jornalista Charlie Kirk, ele fez uma publicação estranha ontem, dizendo que recebeu ali uma informação do pessoal lá do sistema de segurança lá de Las Vegas, onde o Biden foi visto pela última vez, e a história oficial é de que a viagem dele para Las Vegas teria sido interrompida devido ao convite, né, a enfermidade que ele teve ali do convite, né, convite do 19. Mas ele estava, na verdade, se você olha as filmagens, transitando normal entre as pessoas, depois dessa informação que ele estava aí enfermo, né? Não estava usando proteção facial, não estava se afastando dos outros, estava transitando e falando com todo mundo. O Serviço de Proteção dos Estados Unidos informou ao Sistema de Defesa lá de Las Vegas que havia uma situação emergencial envolvendo o presidente no dia 17 e que deveria fechar as ruas necessárias para que ele pudesse ser transportado imediatamente para o University Medical, que é uma instituição hospitalar em Las Vegas, tá? E aí, o que o pessoal da segurança lá fez? Começaram a fechar as ruas para que ele pudesse chegar até
essa instituição hospitalar. Só que aí, misteriosamente, houve uma outra ordem da equipe presidencial, e a ordem da equipe presidencial mudou a ideia, dizendo que agora não precisava mais fechar as ruas, porque agora ele estaria sendo transportado de Medevac, né, que é aquele veículo médico, diretamente para o Johns Hopkins, tá? Johns Hopkins, que é um dos maiores hospitais americanos. E aí, o que eles presumiram que significava levá-lo de volta para a costa leste o mais rápido possível, lembrando que Las Vegas está praticamente na costa oeste, né? Então, aparentemente, o que começou a circular de conversas ali nos bastidores do poder lá nos Estados Unidos, nos bastidores da mídia, era que ele estava ali já quase batendo as botas. A diretora do Serviço de Proteção lá nos Estados Unidos, ela renunciou. A mulher que estava cuidando, a mulher do Congresso americano, que era responsável por supervisionar todo o sistema de proteção ali do ex-presidente Donald, essa mulher, ela, depois do sistema de proteção ter tido uma falha terrível, aí essa mulher aparece aí sem vida. Agora, ontem, a deputada federal americana... Vocês viram o que ele falou? Isso é gravíssimo, não é? Por quê? Porque a mulher que era responsável pelo serviço de segurança do Trump, né, aparece sem vida. E uma que era a chefe lá do departamento, lá, que coordenou todo esse processo, né, foi dar uma explicação a respeito do que aconteceu no dia do atentado, né, e a explicação dela não convenceu. Aí perguntaram para ela se ela ia renunciar, ela disse que não ia renunciar. Renunciou. Então, uma renunciou e a outra apareceu morta. Bem, nada, né? Nada igual o que acontece aqui no Brasil, né? Quando se fala sobre a turma da esquerda. Mas vamos vendo. A Lauren Boebert, ela falou que estava exigindo prova de vida do Biden ontem até às 5 da tarde. Ontem até às 5 da tarde. A federal americana, a Lauren... Vou voltar aqui um pouquinho, senão vocês perdem o raciocínio, tá certo? É porque ele está falando de uma deputada que está querendo prova de vida do Trump, quer dizer, do Joe Biden. Presta atenção. Aí essa mulher aparece aí sem vida. Agora, ontem, a deputada federal americana, a Lauren Boebert, ela falou que estava exigindo prova de vida do Biden ontem até às 5 da tarde. Muito provavelmente, ela não deve ter conseguido essa prova de vida, né? Ela diz o seguinte: o Biden precisa urgentemente aparecer diante de alguma câmera e explicar aos Estados Unidos e ao mundo por que ele desistiu de concorrer à Casa Branca. Ela falou que ficar escondido nesse momento é simplesmente inaceitável. Esse documento aqui, ó, que foi publicado agora, ontem, né, 22 de julho, pela própria Casa Branca, dessa vez timbrado, né, tem um timbre aqui em cima. O que significa isso que eu mostrei para vocês aqui agora? As funções presidenciais do Biden, muitas das suas funções agora estão sendo delegadas ao Departamento de Estado e ao Departamento do Tesouro. Tá? Ficasse comprovado que o Biden ele estivesse totalmente incapaz de continuar exercendo o cargo de presidente, o Congresso americano ou a própria vice-presidente pode invocar a 25ª emenda da Constituição americana e essa 25ª emenda tira ele do poder, beleza? Sem precisar de impeachment, sem precisar de polêmica, sem precisar de nada. É só o Congresso ou a vice-presidente invocar a 25ª emenda. Acabou. Só que eles não fizeram isso. Eles estão escondendo o presidente, eles estão deixando o mundo sem saber se ele está vivo ou não. Eles mandaram um documento claramente ali fora do script e estamos vendo aí uma espécie de briga interna para quem vai continuar no poder no país mais poderoso do mundo. Preste atenção então. Dia 13 de julho, o ex-presidente Donald quase perde a sua vida. Dias depois... Hoje nós já estamos sabendo, o Biden teve uma emergência médica em Las Vegas, que exigiu um isolamento dele. E aí, a gente viu que ele disse, tinha dito já, Biden falou mais 20 vezes que não iria desistir e que não seria retirado do poder pelas elites partidárias. Logo depois disso, segundo a mídia informa, ele contrai aquela enfermidade lá da crise sanitária, ou seja, recebeu o convite, ficou fora por vários dias, a gente nunca mais viu o cara. A última aparição pública dele foi no dia 17 de julho, ao desembarcar de um avião em Delaware, lá onde ele mora. Desde então, o que acontece? O ex-presidente Donald apareceu na Convenção Nacional Republicana,
aceitou a indicação do Partido Republicano. A gente teve, no mesmo dia, a maior crise cibernética da história, tá? Presta atenção agora. Ex-presidente da Câmara, liderança toda do Partido Democrata, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, intensificam a sua pressão para expulsar o Biden do poder, tá? O Washington Post relatou que Obama não estava satisfeito com a performance do Biden, tá? Então vamos ver o que a mídia estava falando. Nancy Pelosi inicia o que eles estão chamando de operação Get Joe Out the Hard Way, ou seja, tire ele na marra, tá? Pelosi iniciou essa operação. Depois, os assessores do Biden, o Rich Chatty e o Donilon, realizam um plano para tirá-lo do poder. Como? Fazendo aquela carta. A gente sabe que foram os assessores do Biden que redigiram aquela carta, né? Nesse momento, o filho do Biden e a sua esposa, a Jill e o Hunter, começaram a reclamar muito com o que estavam fazendo com o pai e o esposo. E aí, algumas horas depois, a conta do presidente na rede social X publica que ele está deixando a corrida por meio de um print de tela, sem absolutamente nenhuma certeza de que o próprio presidente que redigiu aquele documento e que ele estava controlando a sua própria conta, tá certo? E os assessores e funcionários lá do Biden dizem que ficaram sabendo dele ter saído da corrida por meio das redes sociais e não diretamente do presidente. 24 horas depois, ele ainda não apareceu para confirmar que aquela declaração realmente é dele, mas a Kamala Harris garantiu já um número suficiente de delegados para ter a sua indicação para ser a nova representante democrata nas disputas do dia 5 de novembro. Ontem, a Kamala Harris realizou um evento onde ela começa a mostrar algumas coisas estranhas, né? Ela apresenta ali um áudio de uma mensagem de telefone do Biden, e a gente ouve ali um áudio do Biden falando: estou apoiando a Kamala Harris e tal. Você vê que o áudio é muito estranho, muita gente diz que aquilo foi feito com inteligência artificial. Tudo isso por telefone, como se a gente estivesse ainda nos anos 1940, né, ouvindo rádio, procurando notícia. A gente não viu nenhuma imagem do Biden no meio disso tudo, ok? Tudo isso sem nós termos nenhuma prova de que é ele que está falando e é ele que está escrevendo, ok? Então, muitos estão achando que toda essa farsa, ela vai desmoronar já. Essa farsa aí de que o Biden decidiu sair por livre e espontânea vontade, que não foi forçado a fazer isso, isso é uma grande farsa, ok? Parece que o debate já foi uma tática do próprio partido para queimar o cara, tá? Para que eles pudessem retirá-lo do poder. Eles colocaram ele assim, numa situação vexatória, propositalmente. Então, é o que eu venho dizendo para vocês, tá certo? Vocês não podem ficar aí achando que o que vocês estão vendo nessas mídias abertas, né, é a verdade. E olha, pode ter certeza que o que acontecer lá vai refletir aqui no Brasil, tá certo? Porque lá a política americana do Biden é a matriz do que aconteceu aqui, tá certo? Se a matriz desmorona, vai desmoronar aqui também. Tá? Então nós temos um quadro indefinido em que você não sabe o que está acontecendo, mas sabe, né, que você está sendo enganado, tá certo? E a turma que diz aí que faz checagem de se é falso ou se é verdadeiro, né, hoje criam esse mundo da fantasia para você pensar, né, ou para você não pensar e ser atropelado pelas informações que estão sendo colocadas, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Agradecer aí o Daniel Lopes pela contribuição para a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, agradecer a CNN também pelo recorte, e eu vou ficando por aqui. Está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, e vocês podem contribuir com qualquer valor para ajudar essa Comissão Cidadã de Inquérito a avançar, tá certo? Nós estamos aqui para chegar à verdade e pacificar o país. E o mais importante, chegando à verdade, você vai ter uma dimensão exata do tamanho do problema que o mundo e o Brasil vivem, e não se deixe enganar, tá vendo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue protegendo e abençoando todos vocês. Um abraço